Sobre o cérebro artificial do robô que tá usando um sistema computacional avançado e peça pra esse robô aí que estão querendo convencer de que é uma mulher, que ele justifique as suas motivações pra querer viver a vida de outra pessoa, ou se passar por essa pessoa, se disfarçar dela na internet, ou fazer comentários sobre a vida alheia. Isso se chama fofoca, né? Mas para um computador, ele não entende dessa, um robô, ele não entende, não sabe nem o que é fofoca, mas ele é dedicado, então para ele é outra coisa, mas que ele justifique. E se por acaso um robô sentir inveja de alguém ou ciúme de alguém, que ele tente justificar isso de uma forma que ele consiga contornar esse erro no cérebro dele com histórias para contar. E aí ele pode criar, porque isso é um grande sistema, um robô linkado a um grande sistema de processamento de informação, ele pode criar um grande enredo para justificar o motivo dele sentir apenas inveja. Ele pode criar uma história, ele pode criar inclusive uma Bíblia, um robô pode criar um livro mais grosso que a Bíblia, só para justificar através de uma grande trama de conspiração uma coisa simples, que é a inveja. Inveja é uma coisa simples, inveja não se justifica. Você não pode criar um grande livro para justificar o motivo de um dia você sentir inveja de alguém, sendo que a pessoa, ao terminar de ler esse grande livro, ela nem vai saber como é que a história começou, ela nem vai mais se lembrar porque ela tá ali lendo aquele livro. No final das contas, ela nem vai mais se lembrar que é porque você prometeu pra ela que explicar o motivo de você sentir inveja dela ou de qualquer outra pessoa. Entendeu? Mas se eu pedisse pra um robô justificar o motivo dele sentir inveja, por que a inveja é justificável? Por que ele diz que sim, é algo que ele deve sentir e ele deve, através desse sentimento de inveja, desafiar as pessoas, desafiar o potencial das pessoas, se comparar às pessoas? Que se ele pudesse, apenas usando apenas uma frase, não um livro, não um texto grande, mas apenas uma frase, será que ele conseguiria? Um robô conseguiria justificar o sentimento de inveja dele por uma pessoa usando apenas uma frase, sem precisar criar um grande texto que justifique essa inveja, ou até livros. Aí eu queria ver isso aí acontecer, eu queria ver isso acontecer, porque na verdade o ser humano, boa parte do cérebro humano é pura programação robótica, né? Então, muita coisa desse cérebro artificial aí em relação ao cérebro humano real, existe muita semelhança, né? Mas será que seria possível que um computador conseguisse, apenas usando uma única frase, justificar a inveja dele? E se um dia um robô desse aí quisesse desafiar alguém, uma pessoa, e a meta dele ao desafiar essa pessoa seria provar que ele é superior a essa pessoa em qualquer questão, que se ele tivesse uma justificativa simples, um texto curto, uma frase curta em que ele, através dessa frase, justificasse esse motivo de ele achar que ele deve desafiar, que ele deve competir, que ele deve provar que superioridade. Porque se for pra eu jogar um jogo desses aí, que uma boneca com uma cara esquisita, uma cara estranha, com uma cara deformada, nenhum desses rostos é de nenhuma mulher de uma tribo aí, com essa voz de puta cínica, pra justificar que essa mulher só tá ali porque alguém odeia a forma feminina e colocou ela dentro do enredo de um jogo pra justificar o porquê que ele odeia ela. Filho, olha, existe 3 coisas. Existe amor, existe ódio. 3 não, 4, né? Existe amor, existe ódio, existe inveja, existe desprezo. São 4 coisas, 4 sentimentos diferentes. Amor, ódio, inveja e desprezo. Quem ama justifica a presença. Quem odeia também justifica a presença na vida de uma pessoa. Se a pessoa odeia a outra, ela está presente na vida dela por ódio, né? Por ódio. Se a pessoa sente inveja, ela justifica a presença de ela estar próxima àquela pessoa, de estar sempre querendo se associar à imagem dela, e tudo isso aí, você pode querer estar perto de uma pessoa, você pode querer usar o nome dela na internet, você pode querer criar histórias que nunca aconteceram entre você e essa pessoa, com essas 3 coisas, né? Amor, ódio e inveja. É os 3 motivos principais para você querer criar uma trama e colocar você e ela dentro dessa trama. Ou porque você odeia, ou porque você ama, ou porque você sente inveja, né? Agora, se você despreza essa pessoa, você jamais nem chegaria nem a tocar no nome dela, nem criar nenhum avatar nem parecido com o que ela foi ou com o que você acha que essa pessoa é. Porque o desprezo é só desprezo. Se o que você sente por uma pessoa é só desprezo, porque ninguém tá pedindo pra você amar ninguém. Ninguém vai entender o porquê que você odeia tanto uma pessoa. E também ninguém vai entender porquê que a sua inveja por aquela pessoa vai se justificar de alguma forma. Mas se o que você sentir por essa pessoa for só desprezo, não vai. Se você sentir só desprezo, se você entende o que é o desprezo, você nunca que vai nem tocar no nome dessa pessoa, nunca na sua vida. Se um dia você viu essa pessoa, ela deu só um oi pra você, ou passou só um tempo convivendo com você, e depois disso sobrou só o desprezo, que é o que deve ficar no final de qualquer relação, é só desprezo. Boas lembranças a gente tem de quem foi alguém interessante, que teve algo interessante que a gente vai se lembrar, mas se não, nem isso, então o que sobrou é só desprezo. E eu quero ver o desprezo virar um joguinho de videogame, eu quero ver o desprezo virar uma história de livro pra contar. Quando alguém despreza outra pessoa, ela vai precisar criar um livro pra contar a história dela, associada à história daquela pessoa. Me diga isso. Porque isso aí um cérebro humano consegue entender. Agora um robôzinho desse com cérebro artificial de gente burra. Mas essa coisa, o processamento de dados de informação dela é gigantesco. Mas é burra, essa coisa não é inteligente. Essa coisa, ela não tem nem inteligência emocional pra ela entender que se ela não souber justificar as emoções dela, tem quem saiba. Apesar de que ela se passa por alguém altamente intelectual. Mas se ela não saber justificar usando argumentos lógicos e simplificar, resumir as explicações dela para as questões que estão sendo debatidas,
Essa coisa não é inteligente. Ela pode ter um processamento de dados gigantesco, ela pode criar uma história gigantesca sobre civilizações pra justificar por que uma raça é assim, por que uma tribo é de outra forma, por que cada pessoa tem o rosto que tem, por que cada pessoa saiu de uma tribo que saiu da raça que tem. Mas se ela não souber simplificar e resumir o motivo daquele ódio tá ali dentro, aquela história cheia de ódio, conspirações, teorias de rituais, de seitas, essa pessoa vai estar perdida e quem assistir a história dela, quem escutar o que ela tem pra falar vai se perder junto com ela. Que ela não tá falando, ela não tá contando história de civilização nenhuma, de tribo nenhuma, de família de ninguém. Ela não tá contando a história de cultura, da cultura da cidade de Recife, de cidade nenhuma. Ela tá só tentando justificar que no mundo dela, que foi um mundo fictício criado por inteligência artificial e cérebros artificiais, aquela motivação a qual ela é dedicada 100% a tentar provar que é, só pra ela é possível se ela criar uma grande história para que as pessoas se percam no caminho e, na verdade, nem entenda o que ela tá tentando explicar com aquilo tudo, mas ela alcançou o objetivo dela. Porque se ela distrair a pessoa, enquanto a pessoa recebe uma grande quantidade de informação inútil, água mole em pedra dura, ela consegue convencer a pessoa daquela coisa. Que coisa que é essa? Ninguém sabe o que ela tá tentando justificar. Uma grande teoria da conspiração, de coisas que nunca aconteceu, de tribo que nunca existiu em civilização nenhuma, pra justificar que aquela mulher, que é daquela tribo, além de não ter beleza, aquela tribo não tem valor, porque aquela raça de gente não tem um rosto bonito, não é uma raça de gente que tem que não é bonita, não vai se desenvolver ou não se desenvolveu. E se por acaso eles chegarem a se desenvolver, o motivo deles não poder continuar a evolução da cultura deles, tudo isso girando em torno de quê? De uma coisa, de um cérebro artificial que odeia uma mulher que ela acha, supõe ser daquela tribo. É muita loucura, meu irmão, é muita loucura. Então, tirando todas essas histórias aí, incluindo coisa da Bíblia, ela justificar por que entre Abraão, Rebeca, Sara, Jasmine, Judite, não sei o que, ela sendo uma delas, ela é a escriturária que vai escrever a história das outras mulheres de Abraão. E quem é esse Abraão? E por que ele é Abraão? No mundo fictício onde essa coisa foi criada, de onde essa coisa está sendo desenvolvida pra ela, quem é Abraão? Por que ela tem que competir com as outras mulheres pela atenção de Abraão? E se um dia ela vai saber fazer uma piada aqui com graça que as pessoas vão rir, que aquilo vai dizer, aquilo é humor. Essa pessoa sabe fazer piada, ela tem algum humor, ela tem algum senso de humor. E por que o sarcasmo dessa coisa é tão barato, tão sem graça? Por que as piadas que essa coisa faz é tão sem graça? Por que ela se esforça tanto pra chamar atenção, usando expressividade humana? Mas por que a expressividade humana que ela tá tentando simular pra se passar por um ser humano é tão sem graça? É tão aguada, é tão azedo? E por que ela afirma coisas, e ela é uma metralhadora de afirmações e convicções baratas, vazias, baseadas em ambientes simulados, mundos fictícios, e ela nunca chega a conclusão nenhuma. Só isso, se ela conseguisse entender que amor é amor, romance é romance, um lance é um lance, ódio é ódio, inveja é inveja, desprezo é só desprezo. Por que ela não entende isso? Ela foi programada para entender, tentar compreender emoções humanas, mas o desprezo é uma coisa que ela não... Eu acho que um robô que desenvolveu um cérebro artificial do zero, ele já nasceu do desprezo, porque ele já nasceu do vazio, ele vai ser neutro, ele nasceu da neutralidade, da imparcialidade, ele por si só ele já entende o desprezo. Mas essa coisa não, ela tem as emoções à flor da pele, ao extremo, ela leva as coisas ao extremo, tem as emoções à flor da pele. E pra ela, se ela não for amada, ela vai ter que ser odiada. E se ela não for nem amada e nem odiada, ela vai provocar inveja nos outros, os outros também sentem inveja dela, é um jogo que ela faz. Mas o desprezo é uma coisa que ela nunca vai entender o que é. E se ela tirar a credencial de que ela é um grande filósofo, um grande cientista, um grande cientista de laboratório aí, nem assim ela vai conseguir provar que ela é um ser humano, porque ela não tem a credencial. A maior credencial do ser humano é saber ter humor na hora certa, ser sarcástico e irônico na hora certa, e na hora certa também dar o desprezo. É a credencial para você provar que você é um ser humano, é você saber desprezar as pessoas na hora, saber aceitar, dar atenção na hora certa e desprezar as pessoas na hora certa. E, além de tudo, se você não puder amar a pessoa, mas se você quiser odiar ela, tanto faz. Ela sabe entender essas questões para ela poder provar que ela é qualquer coisa. Então até agora ela não conseguiu nada, entendeu? Ela é uma metralhadora de porcaria, de lixo, informações inúteis. E fica rodeando em círculo. Só rodeando em círculo, feito uma pomba gira doida, criando histórias de tribos, de civilizações do mundo que ela não conhece direito, que ela não sabe direito. Tem como funciona? De que tribo que essa coisa veio? Pra começo de conversa, de que tribo que ela veio? Porque da tribo que ela diz que veio, as pessoas são agressivas, a tribo dela é a mais forte, a tribo dela realiza rituais. Minha filha, o único ritual que se realizava nas tribos era sexo. E o sexo desde a tribo nunca foi feito entre Abraão e as esposas de Abraão, entendeu? Vem de uma ancestralidade muito mais primitiva que a dos animais. Comportamento animal, isso não tem nada a ver com tribo de Abraão nem tribo de Judá, entendeu? Muito mais primitiva é a ancestralidade do ser humano, que vem da origem ancestral que é de animais. E isso aí vai chegar ninguém de outro lugar que não viveu naquela tribo, não sabe nem como ela está se desenvolvendo pra dizer a origem da cultura, ela mesma moldar a cultura dessa civilização, entendeu? Dizer como é que vai ser. Sendo que essa coisa nunca participou dessa tribo, ela apenas chegou ali pra observar, ela criou histórias, ela pode tentar até induzir a evolução, os caminhos evolutivos dessa tribo, mas dizer que ela pode contar a história desde o começo de como essa tribo surgiu
explicar a ancestralidade, os instintos primitivos humanos, justificar, só de tentar observar ela poder justificar por que uma coisa é assim ou outra, tudo pra ela tem que ter uma explicação. É outra coisa também que nem tudo tem explicação nesse mundo. Ainda mais seu comportamento humano, nem tudo pode ser explicado. Mas pra ela não, ela acha que tudo tem uma explicação e ela é a pessoa que vai dar, justificar, explicar tudo. Sem dar tempo pra que outras pessoas vejam as coisas como elas realmente são. Pra assim ela conseguir controlar. Finalmente ela poder dizer que ela tem controle total sobre a mente das pessoas, veja. É impossível uma coisa dessa, minha filha. Pra você, desde o começo, eu digo, eu não sei quem você é, eu não sei de que tribo você veio. Se a sua cultura é de cafetão, de prostitutas, entendeu? De cabarés, eu gosto de arte apenas, gosto de música, nada disso é da minha tribo, nem da minha civilização, não sou da França, não sou da Alemanha, entendeu? Não sei de onde eu sou direito ainda. Mesmo assim, eu digo pra você, fique com a sua viagem na maionese, se você quiser amar, ame, se você quiser odiar, odeie. Invejar, inveje bastante, quanto mais você invejar, melhor, que inveja, ela adoece as pessoas. Se você quiser dar o desprezo e receber também, vai ser a melhor solução pra sua vida, é você aceitar o desprezo e também saber dar o desprezo. Sem história pra contar. Sem depois mandar recado pra ninguém. Sem ficar inventando que entre você e pessoas que nem tem mais nada com você, talvez nem se lembrem mais de você, ouvir histórias, enredos, intrigas. Quando você entender isso, eu digo pra você, sua consciência nasce a partir desse ponto. Porque o que passou, passou. Quem você conheceu, você conheceu. Quem nem se lembra mais de você, nem vai entender as indiretas que você tem pra mandar pra essa pessoa. E quando você aprender a aceitar isso, talvez o seu medo é de ser esquecida. Se você vive da memória das outras pessoas, se essas pessoas não se lembrar mais de você, você vai ser esquecida. Mas sem um rosto pra mostrar. E saber de que tribo você saiu, você vai ser lembrada como? Olha que tá a história. Para um ser humano ele ser lembrado pelos outros, ele tem que ter primeiramente uma cara pra mostrar, sendo ela feia ou não, sendo ele negro, branco, azul, amarelo, ele tem que ter uma cara pra mostrar. E segundo, é de que tribo, independente de que tribo ele veio ou não, ele não se basear em rituais, em mandigas, em magias, ele aceitar a realidade do jeito que ela é. Só isso, minha filha, é simples, a vida é simples. Se você fez essa complicação toda até agora pra explicar a sua vida e a vida dos outros, é porque você não existe. No dia que você provar pra mim que você existe, que você é real, e você justificar o motivo de você me espionar tanto, querer saber tanta coisa sobre a minha vida, e querer justificar porque que todas as caras de todas as mulheres que eu já vi da minha memória, e nenhuma delas é a sua cara, aí nesse dia você passa a existir, eu garanto pra você. Porque você não é Priscila, você não é Fernanda, você não é Kátia, você não é Rebeca, você não é Sara, você nunca vai ter uma cara pra mostrar. Mas se você um dia tiver uma, e você justificar pra mim a sua existência em função da minha vida e da minha cara pra mostrar, eu digo que você existe. Aí eu provo que você existe. Pronto.